Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como de costume, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, porém os vídeos tradicionais aqui do canal que acontecem há mais de 10 anos, todas as terças-feiras, 11h30 da manhã, eles continuam normalmente, tá? Esse áudio é um extra para as pessoas que preferem só áudio, então sempre que possível colocarei essa opção aqui no canal e também nas plataformas que são exclusivas para áudios. E sobre o tema de hoje, eu gostaria de iniciar esse áudio com algumas perguntas para promover algumas reflexões. Você é uma pessoa que costuma buscar a perfeição? Você já se perguntou por que você nunca se sente bom o suficiente naquilo que você faz? Você costuma se comparar com as outras pessoas quando você conquista algo? Você tende a comparar suas conquistas com as de outras pessoas? Você tem a sensação de que, embora você se esforce muito, você se dedique, você tem a impressão que você nunca é bom o suficiente? Como é que você lida com elogios? Você aceita receber elogios? Você reconhece as suas conquistas, as suas realizações? Ou quando alguém te elogia, você acha que a pessoa está mentindo, que ela está exagerando, que ela está puxando o seu saco, que na verdade ela não acha isso, ela está querendo te agradar? Ou você consegue aceitar um elogio numa boa? Quando você faz algo bem feito, você reconhece e consegue celebrar essa conquista? Eu trouxe essas questões para você refletir como você lida com essa ideia de perfeição, porque eu recebo muitas perguntas de pessoas que têm a tal da síndrome do impostor, são pessoas que têm baixa autoestima, que nunca se sentem suficientemente boas naquilo que fazem e que estão sempre se criticando, vendo defeitos e limitações em tudo que fazem, né? Como é que a gente pode mudar essa postura? Primeiro, eu gostaria de abrir com um texto do Osho que pode trazer alguns insights interessantes para essa questão. Olha só que interessante o que ele fala. Ele fala assim: o desejo de perfeição é a busca do útero perdido, do paraíso perdido. A criança é totalmente feliz no útero de sua mãe. Essa memória persiste. Ela não é apenas uma memória no cérebro. Ela está em cada célula do corpo, em cada fibra do corpo. Ela envolve todo o seu ser. Essa memória persiste. Aqueles 9 meses foram de relaxamento e entrega tamanhos que não é fácil esquecer. Embora conscientemente você tenha se esquecido, devido ao trauma do nascimento, sua consciência se desconectou. Seu inconsciente ainda anseia pelo útero. Ele tenta de todas as formas voltar ao paraíso perdido. A religião consiste nessa busca e a ciência igualmente consiste nessa busca. O esforço científico tenta criar o mesmo útero no exterior. Aquecimento central, ar-condicionado, boas roupas, melhor tecnologia. Você se empenha em criar o útero exterior. E a religião tenta criar o útero interior com a prece, as técnicas de meditação, com o amor, com Deus. Mas seu empenho é o mesmo, voltar àqueles lindos dias. Esse útero perdido é a fonte da parábola de Adão e Eva no Jardim do Éden. Aí ele continua falando que o desejo de perfeição consiste nisto. Seja qual for a sua situação, ela nunca satisfaz. Nunca é como deveria ser. Há sempre um senão. Você ainda fica imaginando um estado melhor das coisas, melhores dias, melhores possibilidades e fica ansiando por elas. Você só pode abandonar a busca da perfeição se voltar ao passado e passar novamente pelo trauma do nascimento. Se você o reviver conscientemente, se recordar conscientemente aqueles dias no útero, o desejo de perfeição desaparecerá instantaneamente.
O desaparecimento desse desejo é um grande alívio, porque só então você poderá começar a viver cada momento. Como você consegue viver com esse desejo de perfeição? Ele é a fonte de todas as neuroses. O homem que deseja ser perfeito, inevitavelmente torna-se um neurótico, porque não consegue estar aqui. Ele vive no futuro, que não existe. Não pode desfrutar o presente momento, só condená-lo. Não pode amar esta mulher, porque tem uma ideia da mulher perfeita. Não pode amar este homem, porque ele não é perfeito. Não pode saborear este alimento, esta refeição, esta manhã. Nada mais o satisfaz. Não pode satisfazer. Sua expectativa está sempre presente. Ele está sempre se comparando e sempre se decepcionando. O homem que vive com um desejo de perfeição tem a vida condenada. Desde a infância você não é aceito como você é. Disseram-lhe: seja desta maneira, só assim você será aceito. Se quiser viver a vida do seu jeito, você será condenado por todos. Todos ficarão contra você. Seus pais não poderão suportá-lo, precisam moldar, formar, mudar, manipular. Eles precisam fabricar você de acordo com os desejos deles. Enfim, gente, é um texto bem longo, ele é muito interessante. Eu encontrei esse texto no site oshobrasil.com.br. É o texto 38, para quem quiser ler de forma completa, vale a pena. É um texto que nos faz refletir sobre essa busca por perfeição. E quando Osho propõe, sobre reviver o trauma de nascimento, existe inclusive uma técnica terapêutica chamada renascimento, que para quem sentir afinidade pode ser útil nesse processo. E dentro de outras técnicas terapêuticas, inclusive do Theta Healing, que é uma técnica de reprogramação de crenças, com a autorização do cliente, o terapeuta pode ir para o momento em que ele era um bebê no ventre, para fazer uma cura ou pelo menos amenizar os traumas que o bebê absorveu enquanto ele era um bebê no ventre. Então também existe essa possibilidade de reprogramação, não só com o Theta Healing, com o renascimento, mas também com terapias corporais, terapias haitianas, bioenergéticas, são muito boas para fazer essa limpeza, essa reprogramação. Então, para quem sente afinidade, pode ser uma estratégia interessante. A terapia floral também pode ser muito útil para essa reprogramação, para essa limpeza de memórias do passado, para que você possa entrar nesse estado de plenitude novamente, A meditação, ela tem essa proposta, porque quando a gente silencia o ego através da meditação, a gente sai desses desejos incessantes de querer sempre ser melhor, de que nada é bom o suficiente, e a gente se conecta com a fonte criadora, nem que sejam alguns minutinhos por dia. É uma estratégia interessante para a gente se abastecer do melhor da fonte. Porque quando a gente está abastecido da fonte criadora, da energia do Pai Celestial, a gente para de ser aquele cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo, Porque quanto mais a gente quer, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E nunca é bom o suficiente, a gente quer sempre mais. Aí a gente conquista alguma coisa, a gente é incapaz de desfrutar dessa conquista, de celebrá-la. A gente quer sempre mais. Por isso que o Osho costumava dizer para a gente não se preocupar com a perfeição. E para substituir a palavra perfeição por totalidade. Ele falava assim: não pense que você tem que ser perfeito, pense que tem que ser total. A totalidade dá a você uma dimensão diferente. O que é ser total? É ser espontâneo, é viver o presente, é estar entregue ao momento presente. Porque quando a gente não está entregue ao momento presente, a gente sempre fica naquela expectativa de que poderia estar fazendo melhor, poderia estar sendo melhor. Então, você está se alimentando de um certo jeito e está pensando numa refeição que seria melhor que aquela. Você viaja para um determinado lugar e fica idealizando como seria ter viajado para outro lugar. Você está num relacionamento, mas está imaginando como seria estar em outro relacionamento com o fulano ou com o cicrano.
tem sempre essa questão de querer algo mais, de estar sempre se sentindo insuficiente, achar que a sua vida nunca é boa o suficiente, que a do fulano, do cicrano é melhor que a sua. Aí você entra nas redes sociais, se compara com os outros e acha que a sua vida é um lixo, porque você não tem um avião, porque você não está num resort de luxo, porque você não está viajando o mundo inteiro, porque você não tem um namorado belíssimo ou super rico ou bem-sucedido, porque isso ou aquilo, tem sempre algo faltando quando você se compara com os outros e quando você olha para fora, ao invés de olhar para dentro, né? Então, gente, quando a gente aprende a celebrar as pequenas coisas e a praticar a gratidão todos os dias, eu sempre falo para vocês da importância da gente ter um caderninho de gratidão, né? Então, ao acordar, por exemplo, você pode escolher pelo menos 3 coisas. Eu aprendi isso com o Bob Proctor, ele sempre fala sobre isso, né? Ao acordar, escolher pelo menos 3 coisas para você agradecer. Ah, Gisela, mas eu não tenho nada para agradecer. Bom, sinto te informar, mas é impossível. Se você está vivo, está respirando, né? Você tem um corpo, você tem saúde, você tem uma cama para dormir, aí só aí você já tem 3 coisas pelo menos para agradecer. A sua vida, o seu corpo, a sua saúde, a sua cama, o fato de você estar num planeta de provas e expiações, num momento de transição planetária, isso é um privilégio, é uma oportunidade de expansão da consciência, a água que você tem para tomar, a comida que você tem para comer, o lugar para tomar banho, a roupa que você tem para vestir, o seu trabalho, os seus vizinhos, o ar que você respira, o sol que está nascendo, os passarinhos cantando, a árvore que tem ali na esquina da sua casa. Você tem milhares de motivos para agradecer. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. E quanto mais você vai praticando a gratidão, menos você reclama e menos você vai se sentindo insuficiente. Quando você começa a praticar a gratidão consigo mesmo também. Porque a pessoa que está sempre insatisfeita e que acha que nunca está bom, que ela nunca é suficientemente boa, tudo que ela faz está errado, ela nunca aceita um elogio, ela está sempre focando no mal, no problema, né? Está sempre se sentindo uma impostora, com uma autoestima no lixo. É uma pessoa que está sempre se comparando com metas inalcançáveis. Então, ela sempre se compara com outras pessoas que estão em patamares sociais, às vezes, muito mais altos do que o dela, e ela se compara e se põe para baixo, né? E aí ela acha que ela não sabe o suficiente, por mais que ela estude, leia, faça cursos, aprenda, ela acha que nunca sabe o suficiente. Então, com isso, a pessoa fica encontrando estratégias de auto-boicote para não evoluir e fica se chicoteando, se culpando, se criticando, né? Acha que sempre precisa saber mais e com isso não coloca em prática aquilo que já sabe. Então, por isso que eu adoro essa frase do Osho que fala que a questão não é você ser perfeito, é você ser total. Tem uma outra frase dele na qual ele fala que o importante não é ser perfeito, o importante é ser espontâneo, né? Porque quando você é espontâneo, você está agindo de acordo com o seu nível de consciência daquele momento. Você está fazendo o que você sabe, o que você pode, é melhor do que não fazer nada, pelo menos você está dando um primeiro passo. Claro, sempre há o que melhorar, sempre há o que aprender, estamos em evolução, né? Mas o importante é aprender fazendo, colocando em prática. Então, se aprendeu algo novo hoje, não espere ser exímio naquilo para você colocar em prática. Comece a colocar em prática agora, aos pouquinhos, do jeito que dá, do jeito que você sabe, do jeito que você pode. Porque senão, se você fica atrás de uma perfeição que nunca vai chegar, pelo menos não nessa existência, porque não somos ainda espíritos puros, estamos em aprendizado, você fica sempre encontrando um pretexto para não colocar aquilo que você sabe em prática e a sua vida fica travada. Aí você tem a sensação que a vida não tem sentido, que não tem propósito, né? As coisas ficam sem graça, você tem a sensação de estar preso numa rotina que não evolui, porque você não vai para a prática, você não vai para a ação, você fica encontrando estratégias mentais para racionalizar suas habilidades e com isso você se paralisa por estar identificado com a mente, entende? E aí você fica nesse drama mental que está sempre oscilando entre extremos, ou está no passado, ou está no futuro, e você não vive o presente. Aí você tem a sensação que a vida está passando e que você não sabe quem você é.
Você não desenvolve as suas habilidades, você fica preso no caos da mente. No entanto, quando você começa a praticar a gratidão, a focar nas coisas boas que você já tem na sua vida, nas conquistas que você já realizou. Quantas e quantas vezes, gente, eu recebo mensagens de pessoas falando: ai, Gisela, eu nunca conquistei nada na minha vida, porque eu tenho, sei lá, 40 anos, eu não tenho uma casa, não tenho um carro, eu não tenho filhos, eu não sou casada. Quer dizer, a pessoa está se olhando com os olhos sociais, porque as conquistas materiais, as conquistas que as pessoas dizem que ela deveria ter, são conquistas que as validam. Mas na verdade essa pessoa não queria ter nada disso, né? Às vezes ela não conquistou essas coisas, mas conquistou outras. De repente ela superou medos que ela tinha, ela conquistou um autoconhecimento que antes ela não tinha, ela conquistou, por exemplo, uma superação de uma fobia. Então, assim, ao invés de você ficar olhando para aquilo que falta e ficar se depreciando pelas coisas que você não conquistou ainda, que tal focar nas coisas que você já conquistou, que você já superou e se autoelogiar por isso, não no sentido de soberba, mas no sentido de aprender a focar na luz para que essa luz aumente e para que ao invés de você ficar se depreciando por aquilo que falta, você aprenda a praticar gratidão por aquilo que você já conquistou. Porque normalmente a pessoa que é muito crítica consigo mesma, ela só fica olhando aquilo que falta. Ah, porque eu não sou boa nisso, porque eu não sei fazer isso, porque tal coisa eu preciso realizar, porque o fulano conseguiu e eu não, porque eu sou uma impostora, porque a pessoa está sempre olhando para aquilo que falta e se queixando. Então, que tal olhar para aquilo que ela já conquistou e se parabenizar, falar, olha que bacana. Então, comecem a olhar a trajetória de vocês, essa é a minha sugestão amorosa para quem sente afinidade com a proposta. Comece a olhar a sua trajetória com um outro olhar, não com o olhar social do que é conquista do ponto de vista material, não nesse aspecto. Comece a olhar as conquistas que você teve independente dos desejos do seu ego, independente de questões sociais. Então, por exemplo, de repente você era uma pessoa que morava com seus pais e você conseguiu ir morar numa república, por exemplo. Tudo bem, você não tem uma casa própria, mas aquilo dentro do seu contexto de vida e dentro daquilo que é sucesso para você e não para o social, já foi uma conquista, foi um avanço. Porque, por exemplo, às vezes você tinha o receio de morar sempre com seus pais, porque para você é um valor importante morar em outro ambiente que não a casa dos seus pais. Então, o fato de você ter mudado para uma república, às vezes para os olhos sociais, isso não é uma conquista. Mas para você, na sua realidade, no contexto que você vivia, é uma conquista. Por que não celebrar a conquista? Por que não focar no lado luz daquilo que você conquistou? Ou então, por exemplo, às vezes você era uma pessoa muito tímida, muito travada na sua infância, na sua adolescência, e hoje você já consegue se comunicar melhor, você já consegue construir laços com outras pessoas, de amizades ou de relacionamentos, com um pouco mais de facilidade do que antes. Isso já é uma conquista. Do ponto de vista social, pode ser que não seja, mas para você, de acordo com o seu contexto, com a sua régua, né, com as suas necessidades, é uma conquista. Então, por que não celebrar essa conquista, sabe? Então, a gente sempre tem que se olhar com os nossos olhos, né? E não com olhos externos que usam parâmetros que não têm nada a ver com as nossas reais necessidades. Porque às vezes uma pequena coisa para você, né? De repente, quando você aprende a se olhar com os olhos, com os seus próprios olhos e não com os olhos sociais, às vezes o que parecia muito pequeno é muito grandioso, é uma grande evolução, é um grande progresso. E mesmo se for um progresso muito pequeno, tá tudo bem, é um progresso. Quando você aprende a celebrar essas pequenas conquistas, você vai fazendo um esforço consciente para começar a notar e a apreciar as coisas boas da vida, e isso vai treinando o seu olhar gradativamente para você focar na luz. Você vai aprendendo a cuidar mais de si mesmo, né? Você vai aprendendo a enxergar suas qualidades, a aceitar elogios, a entender que às vezes pode ser que você ainda não seja tão bom numa determinada coisa, mas você pode ser bom em outras.
E naquela que você não é tão bom, você não está necessariamente fadado ao fracasso. Você pode aprender e você pode evoluir. A realidade não é uma foto. Então, por exemplo, se você gosta de cantar, não é porque ainda você não canta suficientemente bom, suficientemente bem, corrigindo, que você não possa evoluir, que você não possa aprender, que você não possa desenvolver melhores técnicas. A gente está em constante aprendizado, então de repente você gosta de cantar e você cantou uma primeira vez e foi aparentemente um fracasso, ninguém gostou. Aí você fala, ai, nunca mais vou cantar porque não tenho esse dom. Gente, não é porque você, nesse momento, não desenvolveu a excelência dessa habilidade que você não possa se esforçar e desenvolver esse dom. É possível a gente se desenvolver. A gente não precisa ficar estagnado, né, num determinado patamar. A gente pode evoluir, a gente pode aprender. Então, se você gosta muito de cantar, que tal se dedicar e fazer aquilo que você pode ao longo da vida para evoluir naquele aspecto? Agora, enquanto você está no processo de evolução, é importante você observar as pequenas conquistas que você tem e celebrá-las, ao invés de ficar pensando em como vai ser quando você for um cantor excelente. Porque se você fica com metas muito grandiosas, sempre você vai ter essa sensação de que você não é suficientemente bom e você vai desistir com facilidade. Então, a minha sugestão amorosa para você hoje é assim: comece a celebrar as pequenas conquistas. Se você gosta de cantar, só o fato de você ter a ousadia de começar a cantar pela primeira vez, do jeito que dá, já é um progresso, já é uma conquista. Que tal celebrar essa conquista? Aí você continua aprendendo e se desenvolvendo, você vai se aperfeiçoando. Eu não estou dizendo que a gente tem que celebrar uma conquista e ficar estagnado, achar que a gente é maravilhoso e não evoluir, não é sobre isso. Mas dentro do processo de aprendizado, a gente pode ir celebrando ao longo desse processo as pequenas conquistas. Por isso, fazer uma listinha das suas qualidades, sabe? Das conquistas que você já teve, escrever mesmo, sabe? Para você conseguir memorizar com mais facilidade. E sempre que você puder ler essa lista, para você focar nos seus pontos fortes, ao invés de ficar se autodepreciando por aquilo que você acha que você não é bom o suficiente, isso vai te ajudar muito a evoluir, porque na medida em que você foca naquilo que você é bom, né, e você aprende a celebrar essas conquistas, você aumenta a sua autoestima, a sua percepção de valor pessoal, e isso vai te encorajando também para investir em características que você quer desenvolver. É uma forma de exercer aquilo que eu já mencionei aqui, que é a automaternagem, de você desenvolver também a autocompaixão, né? Porque quando a gente vai aprendendo a se validar, já que a maioria de nós já nasce com uma baixa autoestima congênita, como fala o Ali Cravo, a gente nasce na UCD, né? Que é a Universidade Compulsória do Desafeto. Então a gente aprende já desde cedo por crenças familiares, crenças sociais, crenças que vêm de outras existências, que já ficam no nosso inconsciente, a gente já aprende a se autodepreciar, a gente aprende que a gente é pecador, que a gente faz tudo errado, que a gente não é bom o suficiente. Então a maioria de nós, né, em maior ou menor grau, a gente tem uma baixa autoestima congênita. Algumas pessoas vão para o lado da soberba e se tornam extremamente arrogantes, mas como uma forma de defesa, porque no fundo essas pessoas também têm uma baixa autoestima. Então, aprender a focar nos nossos pontos fortes e a celebrar as pequenas conquistas não é um jeito de ser narcisista, arrogante, nada disso. Você vai fazer isso como uma medida terapêutica para poder fortalecer a autoestima, para que você tenha mais energia para conseguir trabalhar as suas próprias limitações. Então, não é que você vai ficar se autoelogiando para tentar passar pano para os seus defeitos ou para o seu lado sombra, não é por aí. Mas é para você se fortalecer e conseguir integrar suas próprias sombras com mais leveza, com mais serenidade, com mais harmonia. E para que você consiga reconhecer as suas conquistas, né? Ao invés de ficar olhando para fora e se comparando com os outros, porque
muito provavelmente, se você sente que você é um impostor, que você nunca é suficientemente bom, se você não consegue aceitar elogio, se você está sempre se autodepreciando, é porque provavelmente você está se comparando com outras pessoas e com metas inatingíveis. E cada pessoa tem a sua história de vida, né? Cada pessoa veio para esse planeta com um projeto reencarnatório. Esse é um podcast espiritualista, então creio eu que a maioria de vocês tem essa visão, né, do projeto reencarnatório. E a gente já nasce com uma missão, com características para desenvolver, com provas e expiações específicas. Claro, elas podem ser alteradas ao longo da vida, dependendo do nosso merecimento, do nosso processo de desenvolvimento da consciência, mas cada pessoa é única e tem um projeto reencarnatório único, de acordo com as próprias necessidades. Então é no mínimo ingenuidade ficar se comparando com a história de vida da outra pessoa, que tem outras necessidades, que tem outro projeto reencarnatório, né? Aquela pessoa tem características e possibilidades que ela precisa ter para poder desenvolver a própria consciência. Afinal de contas, gente, essa vida, essa existência é como se ela fosse um teatro temporário para a gente exercer uma personagem. E ao exercer essa personagem, a gente vai ter uma série de provas e expiações que serão oportunidades de expansão da consciência para quando a gente sair desse plano e voltar para a vida real, que é na outra dimensão, a gente possa levar com o nosso espírito os aprendizados que a gente teve durante a vivência desse filme, desse teatro que é essa vida. Mas a vida real não é aqui. Por isso que a gente não precisa levar as coisas tão a ferro e fogo, achar que tudo é super verdadeiro. Nossa, aconteceu tal coisa, e agora? Nada é tão intenso assim, nada é tão a ferro e fogo. Porque essa vida é uma ilusão do ego, é uma ilusão temporária, né? Até já falei para vocês do guru do Yogananda, o Yukteswar, que tem aquele livro The Holy Science, né? A Ciência Sagrada, no qual ele diz que o átomo é o princípio da ilusão. Então a gente vem para esse plano para se identificar com a ilusão e para que com a evolução da consciência a gente perceba que está vivendo uma ilusão e a gente possa desenvolver aquilo que é real, que é a nossa essência divina. Então por isso que a gente não precisa levar nada nessa vida tão a sério. Porque nada é tão sério, nada é o fim do mundo. Aqui é uma passagem, gente. A gente está aqui para desenvolver a consciência, para aprender o que precisa aprender, aprender a amar, aprender a desenvolver compaixão, bondade, ética, integridade, empatia, generosidade, senso de justiça. A gente está aqui nesse planeta para desenvolver essas virtudes. E a forma como cada pessoa vai desenvolver vai depender do próprio percurso que essa pessoa escolheu antes de reencarnar na elaboração do projeto reencarnatório junto com os amigos espirituais. Para quem quiser entender mais sobre isso, recomendo a leitura das obras de Kardec, em especial do Livro dos Espíritos, né, para vocês entenderem como funciona a elaboração do projeto reencarnatório. Então, quando você vai entendendo que nada é por acaso, que algumas provas e expiações que você tem que viver é para o melhor, é para o seu aprendizado, você passa a se identificar menos com as ilusões e passa a se comparar menos com os outros, porque aquele outro com quem você está se comparando também é um ser em evolução que está vivendo a missão dele, de acordo com as possibilidades, com o merecimento, com as provas e expiações que ele precisa passar, com os aprendizados que ele precisa ter. Então, uma coisa é você olhar para fora para você se inspirar. Isso fortalece a sua autoestima, né? Então, você vê, por exemplo, alguém vivendo uma vida muito bacana que você gostaria de viver e você se inspira. Você deseja uma bênção para a pessoa, aquilo volta para você e você tem ideias para aplicar na sua vida graças àquela comparação momentânea que te inspirou. Outra coisa muito diferente é você se comparar com alguém através da identificação com o ego, para você ficar se depreciando, se colocando para baixo, se achando injustiçado, né? Reduzindo a sua luz, o seu brilho, porque você fala, nossa, porque o fulano, olha o que ele conquistou, olha a vida que ele tem e eu não tenho.
olha as qualidades que essa pessoa tem e eu não tenho. Aí tem umas pessoas que falam uma frase que eu acho pavorosa, que é assim: "A Deus tem os seus preferidos", que é um grande absurdo, né. Então, tem pessoas que usam essa frase para justificar o porquê que o fulano, cicrano é mais bonito, ou mais inteligente que ela e ela não é. Enfim, essa é uma forma da pessoa olhar para fora, de não olhar para aquilo que realmente importa. Então, a pessoa que está sempre se comparando é uma pessoa que ainda está muito identificada com as ilusões. É uma pessoa que ainda está muito identificada com a matéria, com aquilo que é periférico e não está vendo aquilo que é essencial, né? A pessoa ela não aprendeu a olhar para a própria luz, a reconhecer que ela é uma extensão da fonte criadora e por isso, por ser uma extensão da fonte criadora, o amor já está nela, a beleza já está nela, a alegria já está nela. Só que muitas vezes, gente, a gente precisa se identificar com o falso para descobrir o que é verdadeiro. O Osho, inclusive, falava sobre isso. Ele dizia que o ego é um mal necessário. A gente precisa do ego para poder aprender a transcendê-lo. Então, a gente não tem que, entre aspas, eliminar o ego, né? Não, a gente tem que aprender a não se identificar com ele e a usá-lo como uma ferramenta. O ego não pode estar na frente. Quando o ego está na frente, que é o nosso falso eu, quando a gente coloca ele na frente e a gente se identifica com ele, a gente está sempre se comparando com aquilo que está fora. A gente fala: ai, porque eu não sou bonito como não sei quem, porque eu não tenho tanto dinheiro como não sei quem, porque eu não tenho tal emprego que o fulano tem. A gente começa a invejar as pessoas, porque fica sempre na comparação. E é essa comparação que faz com que a gente não se sinta suficientemente bom, né? Então você faz uma coisa super bacana, você tem uma conquista super legal, você não consegue celebrar, porque você olha para o fulano e fala: ah, mas ele tem um melhor, ele conseguiu mais, então o meu não é bom o suficiente. Porque fulano tem tal status e eu não tenho, então não sou bom o suficiente. Entende? Que sempre que você tá com essa sensação de síndrome do impostor, de não ser bom o suficiente, é porque você tá olhando para fora. Você não tá conseguindo mensurar as suas conquistas reais, as suas conquistas pessoais, que independem do outro. Você tá sempre se olhando por esses olhos sociais, que são os olhos do ego. O ego, ele é formado pelo social. O ego, a mente, é formado por aquilo que vem de fora. Ego e mente são sinônimos nesse contexto, tá, gente? Então, o ego e a mente, eles são formados pelo social. Quando você se olha com os olhos do ego, ou seja, com os olhos sociais, você nunca vai ser suficientemente bom. Nunca. Então, você vai ficar sempre se depreciando, se achando um lixo, porque você está sempre se comparando, ao invés de se concentrar na sua própria evolução pessoal. Então, a minha sugestão amorosa para você hoje é assim: use exemplos externos para se inspirar, para se motivar. Se você percebe que tem exemplos externos que estão te colocando para baixo, pare de segui-los, pare de olhá-los, para você não ficar fortalecendo o seu ego ao olhá-los, porque aí você vai se colocar mais para baixo e não vai conseguir se desenvolver. Então, quando você evita essas comparações que te colocam para baixo, esse é o primeiro passo para você começar a evoluir e se focar no seu desenvolvimento pessoal. Você pode ter certeza que todo mundo que está crescendo e que está prosperando em todas as áreas da vida são pessoas que aprenderam a se focar nas suas próprias qualidades e que aprenderam a desenvolver essas qualidades. São pessoas que não gastam tempo e energia se comparando com o que está fora e se achando um lixo. Porque se elas gastassem esse tempo e essa energia com o externo, elas não iriam evoluir na própria vida. Então, a minha sugestão é que você foque nos seus pontos fortes, pratique diariamente a gratidão, observe todas as conquistas que você tem, tudo que você já tem na sua vida, seja materialmente, espiritualmente, psicologicamente, escreva aquilo que você tem para agradecer, tenha um caderninho de gratidão. Ao acordar, já escolha pelo menos 3 coisas para você agradecer, para você já começar o seu dia com esse foco na luz, com essa proposta de valorizar o que é bom, de treinar o seu olhar para a luz. Que aí você vai perceber que quanto mais você agradece, quanto mais você foca nos seus pontos fortes, quanto mais você fortalece a sua autoestima, quanto mais você evita comparações que te põem para baixo,
mais você vai ter disponibilidade interna para desenvolver os seus verdadeiros potenciais e para parar de buscar a perfeição. Você vai começar então a buscar a espontaneidade, a totalidade, ou seja, você vai ser inteiro, entregue naquilo que você está fazendo. Você vai fazer de coração, com a sua alma ali. Você não vai fazer como um robô, como um autômato, querendo se autoafirmar. Você vai fazer com alegria, e é isso que cativa. É isso que faz você crescer na vida, é você focar nessa luz. Porque quando você está preocupado com perfeição, você só está fortalecendo o seu ego, você fica preso, né, em detalhes, você fica preso nos ideais da mente, e aí você está sempre com muitas expectativas, então você conquista uma coisa, depois você quer outra e não tá bom, e você consegue essa outra coisa e não tá bom. E aí você vira aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo, você nunca consegue agradecer o momento presente, porque você está sempre infeliz, você está sempre insatisfeito, você está sempre reclamando, focando no problema, você não sai do lugar, você não consegue enxergar as suas evoluções, os seus progressos, está sempre focando na sombra. E com isso, você acaba virando uma fonte de energia densa para as pessoas que estão no seu entorno. As pessoas já não querem mais ficar perto de você. Que você é aquela pessoa que está sempre se autodepreciando, sempre se pondo para baixo, acha que nada é bom o suficiente, está sempre focando na sombra e está emanando essa vibração, né? Esse lixo psíquico no seu entorno, está alimentando esse tipo de formas-pensamento. E aí, quanto mais você alimenta isso, mais você atrai outras formas-pensamento que vibram da mesma forma. Porque essas formas-pensamento, elas são magnéticas, elas se atraem. Um outro ponto que a gente precisa observar, principalmente quando a gente é muito autocrítico, é a questão do que é ser suficientemente bom. Porque essa percepção do suficientemente bom, ela é bastante subjetiva, né? E a pessoa que é muito crítica consigo mesma, na maioria esmagadora das vezes, ela tem um julgamento com ela muito mais severo do que ela tem com os outros. Então, às vezes, outra pessoa faz algo bacana, ela acha o máximo, mas com ela continua sendo muito dura. É interessante a gente observar como a pessoa que é rígida, né, consigo mesma, ela tende a nunca se perdoar, a nunca conseguir ter compaixão por ela mesma. Ela consegue até entender o erro de outra pessoa, mas não consegue entender o dela. Ela não aceita que ela errou. E no fundo isso vem de uma vaidade muito grande, né, gente? Quando a gente acha que não pode errar, que tem que ser perfeito, isso é fruto de uma vaidade do ego, de uma identificação com o ego. Então, até para desenvolver a autocompaixão, a gente tem que ter humildade. Humildade de saber que pode errar, de falar, ok, eu sou humano, paciência, eu fiz o que deu, eu fiz o que foi possível de acordo com o meu nível de consciência naquele momento. Claro, vou procurar melhorar, vou procurar evoluir, não vou ficar apegado ao erro, mas vou compreender que eu fiz o que eu sabia fazer com a melhor das intenções. Naquele momento eu fiz o que deu. Então é sobre isso, o ser espontâneo, buscar a espontaneidade, né? Buscar a totalidade e não a perfeição. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, Gisela, eu já entendi que eu não tenho que me cobrar muito, que eu tenho que parar de me comparar com os outros, mas como na prática eu vou conseguir fazer isso? É um treino, tá, gente? Para você conseguir aplicar esses conceitos na prática, você tem que se auto-observar, mas não com crítica, mas sim com percepção. Então, quando você observar que você já está se autodepreciando, se colocando para baixo, para tudo. Fique em alerta sobre os seus comportamentos, não para se julgar, mas para se auto-observar, para trazer consciência. Porque quando a gente está identificado com o ego, a gente está ou no futuro ou no passado, a gente não está no momento presente. E a gente faz isso por conta da inconsciência. Então, trazer consciência é ficar alerta no momento presente. Então, já se percebeu se colocando para baixo e se criticando, para tudo, fala, não vou mais fazer isso, vou focar numa qualidade. Então, você vai substituir o pensamento negativo por um positivo. Você está lá se depreciando, que tal relembrar de alguma situação do passado que você superou? Né, de uma conquista que você teve no passado, de um elogio genuíno que você recebeu, para você começar a ativar essa frequência e começar a mudar
a sua percepção de si mesmo e desenvolver uma autoestima saudável. Então, assim, estar sempre consciente dentro do possível, obviamente que haverá momentos em que você cairá, faz parte, né? A gente oscila, a gente não consegue ficar consciente 24 horas. Então, haverá momentos que a gente vai relembrar do passado, vai se martirizar, ou vai ficar com expectativas em relação ao futuro. Bem-vindo ao clube, estamos todos aprendendo, ainda não somos seres iluminados, estamos no trajeto para isso. Então, haverá momentos em que você vai sim se culpar, em que você vai lembrar de coisas do passado. O importante é você trazer a consciência. Poxa, peraí, lembrei do meu passado agora, tô me culpando. Então, como é que eu posso focar no meu lado luz nesse momento? Né? Como é que eu posso relembrar ou ativar uma memória positiva do passado para eu entrar nessa frequência? Então, essa estratégia de ficar atento aos seus comportamentos, de ficar em alerta, de se auto-observar, é uma estratégia importante para você não ser tomado pela sua inconsciência e não ficar reproduzindo padrões psicológicos antigos no presente. Então, quando você traz consciência, gradativamente você começa a mudar esse padrão. Existem técnicas terapêuticas para quem gosta, para quem acredita, para quem sente afinidade, que podem ser úteis nesse processo de reprogramação. Já citei algumas, como renascimento, Theta Healing, tem também EFT, barra de Access, constelação familiar, terapia floral ou a psicologia tradicional, caso você prefira. Você pode escolher a técnica que você sente mais afinidade, o que toca mais o seu coração, com um bom profissional, uma pessoa que você confie, que seja ética. Isso é que é o mais importante. Então, através dessas terapias, você encontra recursos que podem te ajudar nesse processo de reprogramação energética, de reprogramação de crenças, para você curar essas memórias do passado, ou pelo menos para amenizá-las. Mas não é o terapeuta que vai te salvar. O terapeuta, ele não é um salvador, ele não vai fazer milagre, né? É você que precisa ter o empenho consciente para conseguir fazer essa reprogramação e se auto-observar no seu dia a dia, praticar diariamente a meditação, que é a melhor técnica que existe para você se desidentificar do futuro e do passado, para você aprender a viver no presente. E estar sempre atento em relação a esses pensamentos de baixa autoestima. Quando esses pensamentos começarem a te assombrar, você já faz esse treino de mudar o padrão e de relembrar das coisas positivas do passado, das conquistas que você teve, de focar nos seus pontos fortes, ao invés de ficar se autodepreciando. Como eu falei anteriormente, com isso você não vai negar suas limitações e não vai ficar estagnado, mas você vai encontrar recursos internos que vão te fortalecer para que você possa lidar com as suas limitações com maior lucidez, com maior percepção e não com identificação com as sombras. Né? Porque quando você está identificado com a sombra, você não sai do lugar, você fica remoendo, devia ter feito melhor, não sou bom o suficiente, o fulano é bem melhor, eu não sei fazer nada. E claro, outra estratégia importante é parar com a comparação. Se você segue pessoas nas redes sociais, por exemplo, e sempre que você olha o conteúdo dessas pessoas, você se sente um lixo, pare de olhar. Não fique se martirizando com isso. Aí você pode falar, mas eu tenho que aprender a olhar e não sentir nada. Enquanto você estiver no processo de aprendizado e não tiver desenvolvido essa consciência de não conseguir se comparar, por que se colocar propositalmente em situações que vão fazer você se sentir um lixo? Não fique reforçando esse padrão de forma proposital se ele te faz mal. Claro, eu não estou dizendo que o mundo tem que ser cor-de-rosa para você ficar bem, mas podendo evitar um foco consciente em coisas que te fazem mal, é aconselhável, até você conseguir se fortalecer. Então, com o tempo, você vai se fortalecendo. É tipo uma pessoa que tem compulsão alimentar. É sábio que essa pessoa não tenha na casa dela muita disponibilidade de alimentos supercalóricos que vão endossar essa compulsão. Porque se o alimento estiver ali com muita facilidade, ele pode facilitar o processo de compulsão. Então, quando a pessoa não tem aquilo ali tão fácil, isso facilita que ela consiga superar aquela questão. Aqui vai resolver o problema pela causa, mas facilita.
Então, na mesma linha de raciocínio, se você, eventualmente, ao olhar algumas pessoas nas redes sociais, você se sente mal, se aquilo faz você se sentir um lixo, achar que a sua vida é uma porcaria, pare de olhar. Comece a olhar quem te faz bem, né? Não é que você vai olhar uma pessoa pior do que você para você se sentir bem, porque aí você vai estar se comparando da mesma forma. Mas veja conteúdos que sejam inspiradores para você, né? Que estimulem a sua luz e não a sua sombra. Pelo menos durante o processo de aprendizado. Depois que você estiver fortalecido, você pode ver qualquer coisa que você não vai se abalar, você já vai estar blindado. Mas enquanto você estiver vulnerável e não estiver blindado, é aconselhável que você pare de ver, para não ficar tendo aquele estímulo externo que vai estar promovendo cotidianamente a comparação. Entende? Senão você vai ficar cutucando aquela ferida diariamente e você não vai conseguir deixar a ferida secar. Então, enquanto está no processo de cura da ferida, é interessante não ter esse tipo de estímulo externo, né? E aí você vai cuidando do ambiente externo para evitar ter esses elementos de comparação dentro do possível, né? Claro, às vezes não tem como a gente parar todos esses elementos externos, mas a gente pode diminuí-los. Então, por exemplo, se você vai numa balada, se você costumava ir numa balada, num lugar específico, e que toda vez que você entra nesse lugar, você se sente mal, porque você se compara com as pessoas que estão ali e se sente um lixo. Então, pare de frequentar esse ambiente, até você se fortalecer e poder ir nesse ambiente com outra consciência, né? Mas enquanto está te fazendo mal, o ideal é evitar. E aí você vai se fortalecendo, reconhecendo o seu lado luz, procurando se cercar de pessoas que vão inspirar o seu lado luz. Então, amigos que te dão um reforço positivo, que é a famosa rede de apoio, né? Então, se você tem o hábito de se relacionar com pessoas que te depreciam, que debocham de você, que te desqualificam, claro, se esse convívio é compulsório e não tem jeito de você sair do convívio, então você vai ter que aprender a se fortalecer na marra. Mas se você pode escolher estar ou não estar com essas pessoas, então evite o convívio com essas pessoas se é um convívio que te faz mal, que te põe para baixo, com pessoas que estão o tempo inteiro debochando de você, te depreciando. Procure evitar até você se fortalecer e eventualmente poder voltar para esse convívio com outra consciência, de uma forma muito mais preparada, madura e blindada. Mas enquanto você está vulnerável, é interessante evitar esse tipo de convívio, né, para que você não fique ali cutucando a ferida o tempo todo. E aí você vai se cercando de pessoas que vão fortalecer o seu lado luz, pessoas que fazem elogios genuínos, pessoas que te percebem, né, que incentivam o seu lado luz, o seu lado amoroso, o seu lado leve, sereno, e não pessoas que vão ficar cutucando as suas sombras. Claro, não tem como a gente se blindar completamente, mas dentro do possível é interessante estar sempre focado na dignidade das relações. Porque quando a gente tem relacionamentos que nos inspiram, com pessoas amorosas que incentivam a nossa luz, a gente cresce muito mais rapidamente. Que a gente vai confiando cada vez mais no nosso taco, não para ficar soberbo, mas para ficar consciente dos nossos pontos fortes. E isso vai nos fortalecendo para a gente enfrentar esses desafios, né? Então, na medida que a gente se cerca dessa rede de apoio, de pessoas que vão enumerar essas qualidades específicas, que vão incentivar o nosso lado luz, não é que vão passar pano para nossa sombra, mas não vão ficar incentivando e cutucando as sombras o tempo todo. Se você já é uma pessoa muito crítica, você não precisa ter pessoas mais críticas na sua vida, que você já faz isso com você o dia inteiro. Você não precisa de outras pessoas que fiquem te lembrando do seu lado sombra, porque você já é um carrasco consigo mesmo. Então, se você é uma pessoa muito rígida, muito autoritária consigo mesmo, eu te aconselho a se cercar de pessoas que vão focar na sua luz, que vão inspirar essa luz para você ter essa rede de apoio. Claro, fazer terapia é super importante também, para você ter um aconselhamento individual de um profissional de saúde mental que vai te ajudar a acolher a sua própria angústia, a lidar com as suas sombras, né, com mais técnicas e preparo para isso. Então é super importante fazer terapia, é super importante fazer meditação para você ficar cada vez mais no presente. É super importante você ter o caderninho de gratidão e praticar a gratidão diariamente, focando na luz, focando nas suas qualidades, nas conquistas que você já teve. Evitar ficar se comparando e ter esse treino todo dia,
Porque a pessoa que é muito crítica consigo mesma, vira e mexe, ela vai cair de novo, né? Ela tá muito bem, de repente vai olhar alguma coisa externa, vai se comparar, vai se achar um lixo e vai ficar se depreciando. Para quem acredita, vai atrair obsessões espirituais que vão endossar esse padrão comportamental, porque os obsessores eles estudam o nosso comportamento para saber quais são os nossos pontos fracos, para endossar esses pontos fracos. Então, de repente, você começa a pensar negativo e vai chafurdando na lama e vai atraindo espíritos afins que vibram naquela frequência. Quando você se dá conta, você já está achando que você é um lixo, que você não vale nada, que a sua vida não tem sentido, que não tem por que você estar nesse mundo. Aí você vai se pondo para baixo, e vai chafurdando numa lama psíquica que não tem fim e começa a pensar muito mal de você, achar que todo mundo tem uma vida perfeita, maravilhosa, só você que não consegue nada, sua vida é um lixo, porque você é isso. Aí você vai se afundando e vai se afundando. Quem nunca, né? Bem-vindo ao clube. E as pessoas que têm uma mediunidade intensa e que às vezes acabam atraindo esses amiguinhos do plano espiritual que estão perdidos, que estão entrevados temporariamente e que a gente deixa eles entrarem por uma questão de frequência, né? E aí a gente vai chafurdando na lama. E aí o importante é ter sempre esse trabalho interno, porque eles só entram, esses espíritos só entram no nosso campo porque a gente deixa. Porque a gente, né, faz o nosso padrão vibratório cair por conta dessa conexão mental. Então é interessante ter a prática da meditação, ouvir músicas que elevam, que é uma coisa que eu sempre falo aqui. Ouça músicas que elevam a sua energia. Gente, a música, ela tem um poder incrível de mudar as sinapses, de mudar a nossa conexão energética, né? Então, ela ativa várias áreas cerebrais, né? E tem muitos efeitos emocionais. Então, uma música clássica, por exemplo, ela pode facilitar a liberação de dopamina, né? E pode te ajudar também a promover relaxamento, pode evocar sentimentos muito variados, né? Então, quando você ouve até uma música triste, pode observar, uma música muito melancólica, você pode ter emoções muito densas, muito tristes, ou uma música que inspira o seu lado muito primitivo e instintivo, pode te endossar a ter comportamentos levianos, enfim. Então a música, ela mexe muito com o nosso cérebro, ela provoca inúmeros efeitos emocionais, então é importante a gente estar atento ao que a gente ouve. Eu tenho uma playlist na rede vizinha, aquela rede que é só de músicas, que chama Elevar a Frequência com Gisela Valim. Tem uma série de músicas ali, New Age, mantras, tem música clássica, tem de tudo um pouco, né? Tem algumas pessoas que contribuem com a formação dessa playlist, que colocaram músicas ali também para ajudar na construção dessa playlist. Então tem muita coisa bacana lá. Se você tiver interesse em ouvir, fica aqui a minha recomendação. E quando você vai ouvindo essas músicas, inclusive tem também, gente, no canal do L Cravo, vocês encontram o alinhamento para a paz interior, a calibração arcturiana, o alinhamento para a compaixão e várias outras músicas que o Arli canalizou, que também são estratégias interessantes para essa harmonização, para um alinhamento. Às vezes você está lá pensando um monte de besteira, né, um monte de abobrinha sobre si mesmo, e você escuta, por exemplo, o alinhamento para a paz interior do Arli, você entra num nível tão sutil de energia que você já nem lembra mais o que você estava pensando. A própria música, ela te coloca numa frequência mais elevada de não dualidade, que você vai sentindo que a vida é tão harmoniosa, que você não tem problema nenhum, que tá tudo bem, você vai relaxando, você não precisou usar nada, né? Nenhuma substância para entrar nesse estado, bastou ouvir a música que a sua consciência foi automaticamente se alterando por conta da sintonia, da frequência na qual você foi entrando. Então, ouvir músicas que elevam é uma estratégia maravilhosa para você conseguir mudar esse padrão, principalmente quando você está chafurdando nessa lama da baixa autoestima, do pensamento recorrente, negativo, além das terapias, além da meditação, dos trabalhos espirituais, de frequentar um centro espírita para receber passes magnéticos, se você acredita, é de graça. Basta você procurar um centro com qual você tem afinidade. Se você não tiver nenhum na sua cidade, você pode
pedir ajuda para centros que atendem online, por exemplo, a Casa do Consolador, da Mônica de Medeiros. Você pode escrever para a Casa do Consolador, pedir ajuda para as equipes espirituais, que eles fazem também esse atendimento à distância. Então, existem muitos recursos, você não precisa lidar com isso sozinho, você pode pedir ajuda. Se você não tem grana, procure as clínicas escola de psicologia, procure atendimentos sociais online, procure os centros espíritas, ouça essas músicas no YouTube, é de graça, gente, tem no canal do Ali, é só vocês ouvirem alinhamento para a paz interior, calibração arcturiana que ajuda também no alinhamento dos chakras, então tem muitos recursos para você mudar o seu padrão, né? É uma questão de você realmente ter esse empenho de buscar essa ajuda e de principalmente parar de se colocar nessas situações que fazem você se sentir mal de forma proposital, até você se sentir mais fortalecido para conseguir frequentar esses ambientes. Se não tiver jeito e você tem que frequentar, porque não tem outra opção, essas pessoas estão no seu trabalho ou são pessoas da família com quem você tem que conviver, então a sugestão é você ir para essas relações internamente blindado, sem abrir muito o coração para essas pessoas, sem contar intimidade, sem pedir opiniões sobre a sua vida íntima, procurar conversar superficialidades com essas pessoas com quem você não tem afinidade. Nunca contar coisas muito pessoais que permitam que elas deem opiniões não solicitadas ou que debochem de coisas pessoais suas, né? Então, assim, procurar também rezar para o mentor espiritual delas e para os seus, que é uma coisa que eu sempre ensino aqui, né? Fazer uma oração para o guia espiritual da pessoa e para o seu, para harmonizar a energia. Tem vídeo no canal ensinando a fazer isso, que chama Ritual de Cura para Relacionamentos. Então, você vai fazendo essa harmonização antes de encontrar essas pessoas, para já ir limpando o vínculo do ponto de vista energético. Mas se você puder evitar esses contatos que são destrutivos para você, é aconselhável, porque enquanto isso, você vai fortalecendo a sua autoestima, vai fazendo essa reprogramação de crenças, vai trazendo essa consciência para suas ações diárias, para você não ficar reagindo como um autômato. E aos pouquinhos você vai reprogramando esse padrão, ouvindo as músicas, fazendo as orações. Tem que ter essa persistência, né? Que é claro que esse padrão comportamental de não se achar suficientemente bom, de estar sempre se criticando, ele não vai mudar do dia para a noite. Muitas vezes é um padrão que você traz com você de outras existências, é algo muito, muito antigo. Então você precisa ter a persistência necessária para conseguir gradativamente ir mudando esse padrão. Mas se você lançar mão de algumas dessas estratégias que eu mencionei, desde que você sinta afinidade com elas, pode ser um ponto importante para você começar a perceber uma pequena evolução no seu comportamento. E às vezes, gente, essa mudança de padrão comportamental pode demorar anos, mas é preciso ter essa paciência, essa persistência. Você vai cair, aí quando você cair, você vai levantar, não precisa ficar se culpando porque você caiu, que aí você fica preso ao passado. Então, ok, eu caí, deixei a peteca cair, ok, não tem problema, vou me levantar e tá tudo certo. Vou começar de novo e vou trazer consciência para as minhas ações, sem me culpar, e tá tudo bem. Faço o que eu posso, de acordo com as minhas possibilidades, com a minha consciência de cada momento. Não vou querer ser o que eu não posso ser, não vou querer ter a vida do outro. Eu tenho a minha vida de acordo com as minhas possibilidades. Agradeço a Deus por Ele ter me dado a minha vida, por ter me dado os talentos que Ele me deu, as possibilidades que Ele me deu. Então vou focar no que eu tenho de bom aqui e agora. Seja na casa que eu moro, na roupa que eu visto, nos amigos, nos parentes que eu tenho, no trabalho que eu tenho, no pet que eu tenho dentro de casa, nos meus filhos, no meu marido, né, numa conquista material que eu tive, num carro que eu comprei, seja numa qualidade que eu desenvolvi, numa percepção que eu desenvolvi. Vou achar motivos o tempo todo para agradecer. O que eu tenho na minha vida aqui e agora para agradecer? Então vou focar nisso, vou agradecer isso. Aqui e agora, nesse momento. Não vou ficar querendo desejar aquilo que eu não tenho. Não vou ficar me sentindo um lixo por não ter certas coisas. Não vou ficar me comparando com quem fez ou deixou de fazer. Não. Eu vou viver o meu presente, a minha vida,
com entrega, com aceitação, com leveza, com alegria, reconhecendo a minha luz. Vocês percebem, gente, como quando a gente aceita a realidade, para de brigar contra ela, a gente sai de uma energia de expectativa e de tensão que gera uma constante ansiedade porque nos coloca no futuro. Então, quando a gente aceita, solta e entrega, as coisas fluem com mais facilidade, a vida fica mais leve, a gente respira mais profundamente, sem tanta ansiedade, que a gente vem para o presente, a gente sai da mente, da identificação com a mente, a gente vai vivendo o aqui e agora e agradecendo a bênção que é estar vivo no aqui e agora, de ter saúde, ter paz de espírito, leveza, alegria, amor no aqui e agora. E gradativamente a consciência vai mudando. Vocês estão percebendo esse novo estado de consciência? Procura fazer esse exercício com você mesmo em casa, sempre que você puder, que é um exercício de entrega, aceitação. Você vai soltando todos os pesos do seu corpo, o peso dos seus ombros, o peso da responsabilidade de ser o que sua mãe queria, o seu pai queria, a sociedade queria, e você simplesmente é você mesmo. Você se ama e se aceita como você é, e você se entrega ao momento presente, sem nenhum desejo do ego, sem nenhuma expectativa, porque você está pleno, está entregue ao momento. Bom, gente, e assim eu finalizo mais um áudio do domingo, 17 horas. Espero que esse conteúdo tenha te tocado de alguma forma. Se te tocou, peço para deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo a todos, até os próximos vídeos e até os próximos áudios. Tchau, tchau!